Em relação a essa posição de cautela, a senhora acha que o Brasil chegou a adotar em relação ao tarifaço do Trump, em todo esse processo que já tem cerca de 6 meses aproximadamente, primeiro do anúncio que faria, depois estabelecer uma data e a partir do tarifaço todas as negociações e o encontro inclusive entre os dois presidentes, o Brasil adotou a posição correta? Olha, eu fui muito crítico desde o início, né, tendo servido em Washington, né, tendo alguma experiência lá, porque eu participei de 2 transições lá em Washington como embaixador. A transição do Bush, né, do presidente Bush, do Clinton para o Bush, e do presidente Fernando Henrique para o presidente Lula. E nós atuamos muito lá em Washington na transição. E eu, desde fevereiro, tenho critiquei, né, a posição do governo brasileiro de não procurar um canal direto com a Casa Branca. Todos os países do mundo, inclusive os países comunistas, né, sem falar da China, que tem uma relação especial com os Estados Unidos, o Vietnã, outros países de esquerda, procuraram o Trump para negociar. E o Brasil não procurou, e foi por pressão das empresas brasileiras e empresas americanas que o Trump tomou a iniciativa. Se você reparar de perto, não foi o Brasil que tomou a iniciativa, foi o governo americano com o Trump que tomou a iniciativa de procurar o Lula, e o Marco Rubio, secretário de Estado, o ministro do Exterior americano, que procurou o Mauro Vieira aqui no Brasil. Então, eu acho que o trabalho que foi feito foi mais em virtude da ação das empresas brasileiras e, sobretudo, das empresas americanas, que estão perdendo dinheiro, tanto um quanto outro estão perdendo dinheiro por causa desse tarifaço. E agora o Brasil vai voltar a negociar, porque mesmo sem o contato direto com a Casa Branca, o ministro da Indústria, o vice-presidente Alckmin, ele tinha negociado as coisas mais importantes, as big techs e a questão das tarifas. E também o Brasil negociou, apresentou a sua versão sobre as questões levantadas na investigação da seção 301 da Lei de Comércio Americano, porque isso é muita coisa. Nós já tínhamos começado a negociar tecnicamente, mas eu falava e outros falaram também, e aí os empresários entraram e convenceram o governo americano e o governo brasileiro que sem uma conversa direta entre o Palácio do Planalto e a Casa Branca não ia acontecer nada. E o presidente Lula se dispôs a manter esse contato, houve o contato, e agora, depois de outros contatos com os ministros também, está marcada uma reunião agora nas próximas semanas para negociar e chegar a uma conclusão dessa questão. E o senhor é otimista? É possível chegar a um relativo consenso sobre a questão, grosso modo, que o público que nos acompanha conhece como tarifaço? Eu acho que sim, eu acho que é do interesse americano, por exemplo, colocar na lista de exceção carne e café, por causa do custo lá para o consumidor americano. Então, há algumas áreas de interesse. E é interesse também das empresas americanas, e as empresas americanas estão procurando o governo americano, porque o Brasil não é um parceiro importante para os Estados Unidos, é 1% do comércio americano. E nem os Estados Unidos é um parceiro importante para o Brasil, são 10%, 11% do comércio nosso. Não é uma coisa muito importante que afete o nosso produto interno bruto, que afete a política comercial, mas há setores que são diretamente afetados e há produtos que são estratégicos. Então, a pressão do setor privado, eu acho que vai ser determinante, e está acontecendo também uma outra coisa que eu falei desde o começo, as análises que se faziam aqui no Brasil sempre enfatizavam o contrário do que eu dizia. Eu, desde o começo, dizia que não haveria uma ligação entre a parte política e a negociação comercial, que eram duas coisas diferentes, que tinham entrado aí até por uma falta de uma presença maior do governo brasileiro em Washington. A oposição ao presidente Lula ficou solta lá em Washington, influenciou no começo, mas agora a gente está vendo
que há uma separação. Quer dizer, uma coisa é a negociação comercial, que vai ser conduzida pelo setor técnico, né, do Departamento de Comércio e o USTR nos Estados Unidos e o Ministério da Indústria aqui no Brasil, e a outra coisa é a questão política com o Departamento de Estado. O Departamento de Estado tem autonomia para atuar, o Departamento de Estado e o secretário do Tesouro, nessas tarifas impostas ao Brasil por uma lei de emergência econômica americana, que está sendo contestada agora no Supremo Tribunal americano. Mas quem manipula, quem acompanha é o Departamento de Estado e o Tesouro. Então, o Departamento de Estado pode voltar agora, nós estamos vendo hoje mesmo, votada no Congresso, né, a manutenção da pena do presidente Bolsonaro. Eu não descarto a possibilidade de haver alguma consequência política quando for executada a pena, né, que foi imposta pelo Supremo Tribunal Federal. Mas isso não tem nada a ver com negociação comercial, é outra questão. Falando em negociação comercial, é inevitável lembrar o acordo Mercosul-União Europeia, que está sendo negociado há décadas. Será que finalmente vai ter um ponto final, vai ser assinado esse acordo? Olha, você sabe que eu fui dos poucos aqui no Brasil que nunca deixou de acreditar que esse acordo seria assinado. Todo mundo já tinha desistido, mas porque eu estava analisando isso não do ponto de vista comercial, mas do ponto de vista geopolítico. Nesses últimos 5, 10 anos o mundo mudou. E, sobretudo agora, depois do tarifaço, mudou mais ainda. E tanto para a Europa quanto para o Brasil, para o Mercosul, é importante esse acordo, porque abre um canal de comunicação entre dois grandes blocos, né? Vai ser, quando for assinado, vai ser o maior bloco econômico do mundo, a União Europeia junto com o Mercosul. São mais de 700 milhões, um mercado de mais de 700 milhões de pessoas. Então, eu acho que agora em dezembro, superadas as dificuldades, né, da França, por causa do setor agrícola na França, e o Brasil, o Mercosul, aceitando essas salvaguardas unilaterais, porque não são salvaguardas aceitas pelos países do Mercosul, são salvaguardas unilaterais, que, se forem aplicadas, vão ter que ser discutidas, não é automático. Então, nós estamos aceitando isso. Eu acho que com essa providência nós vamos ter o acordo assinado na reunião do Mercosul no dia 20 de dezembro. Falando em Mercosul, muitos colocaram em dúvida a permanência do Mercosul, questionando uma série de questões do Mercosul, inclusive alguns membros. O Uruguai, por uma série de particularidades da economia uruguaia, e questão ideológica, que o senhor lembrou anteriormente. O Mercosul é uma união comercial e não política ideológica,